E agora vamos para o tópico também aqui do segundo bloco, que a gente vai falar sobre implante dentário, mitos, verdades e o que esperar desse procedimento odontológico. Para isso, tem aqui um fera no assunto, que é o doutor Vinícius Rocha, cirurgião dentista aqui na região sul de Minas Gerais. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Cadu? Uma boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aí nas redes sociais e na TV. Ô, doutor, já começo com uma pergunta básica. O que é o implante dentário exatamente e como é que ele funciona? O implante dentário, ele é um dispositivo que a gente lança a mão para substituir elementos dentários perdidos. Ele pode ser de metal ou também de cerâmica e ele é utilizado para a gente poder devolver a estética e também a função dos dentes, que por uma ocasião de um acidente ou por uma ocasião de uma doença acabou sendo perdido. A gente tá vendo as imagens aí que o senhor mandou, parece que tem um negócio de ferro lá dentro da boca da pessoa ali, da gengiva. O que é esse trem aí? Então, esse é justamente o que a gente chama de implante de titânio. É um implante metálico que ele é inserido no osso, tanto na parte inferior, que é a mandíbula, como na parte superior da maxila, e ele vai dar a fixação para que se possa colocar depois um elemento estético. Então esse elemento metálico ele não fica à mostra, ele fica só na parte interna do osso, e depois se coloca um componente da cor dos dentes, da forma dos dentes, um componente estético, como a gente está vendo aí, que é chamado de coroa. Não é uma prótese? É um tipo de prótese fixa, né? A gente pode dizer que é uma prótese. Qual que é a diferença para a prótese convencional, aquela dentadura que o pessoal fala, né? É justamente a fixação. Então ele permite sorrir com mais segurança, ele permite que a gente possa mastigar elementos duros. Então uma pessoa com uma prótese que mexe na boca não consegue, por exemplo, comer um churrasco, não consegue comer um amendoim, um torresmo, não consegue. E aí com o implante dentário a gente consegue fixação, porque ele está justamente preso à região óssea. Poxa, bacana demais. E quando é que isso é recomendado para a pessoa? Tipo, quebrei o dente, aí eu coloco um implante. Quais são as situações que o senhor pode exemplificar para a gente aqui? Então a gente tem que deixar bem claro, foi excelente a sua pergunta, que o melhor que a gente tem são os dentes naturais. Então a gente tem que sempre procurar conservar os dentes naturais. Então quando quebra um pedaço de um dente, há possibilidade de recuperação, a gente tem outras técnicas. O implante é quando perdeu totalmente, inclusive, a raiz do dente. Por exemplo, num acidente, ou quando tem uma cárie muito profunda que inviabiliza que a gente possa manter aquele elemento. Há uma doença também que amolece os dentes, chamada doença periodontal. Nesses casos, a pessoa perde os elementos dentários, então a gente lança a mão dos implantes, porque eles vão poder dar uma reabilitação adequada. Mas não é todo caso. O melhor que a gente pode ter é o nosso dente natural mesmo. Esse daí tem que cuidar bastante. Ô doutor, tem algum mito relacionado a implante dentário que o povo às vezes pergunta pro senhor? E o senhor fala assim, calma que não é bem isso. Hoje com a internet, assim, o pessoal tem muitos mitos aí, viu, Cadu? Muitos mitos do implante. Um que é muito dolorido colocar o implante, né? E hoje a gente sabe que a gente tem muitas técnicas avançadas de anestesia, de controle depois da cirurgia. Então, o primeiro mito que a gente pode quebrar aí é que é muito doloroso colocar aquele ferrinho lá na gengiva, como a gente viu ali na imagem. Não. Hoje nós temos técnicas que garantem um conforto para o paciente nisso. Outro mito é que colocou o implante, não precisa mais do dentista porque agora está com uma prótese ali que é melhor que os dentes. É um mito errado. O implante precisa de manutenção, tanto quanto os dentes, e ainda até mais em termos de higiene. A gente precisa estar cuidando também, higienizando. Então se uma pessoa fala assim, não, eu não gosto muito de escovar o dente, então eu vou pôr um implante porque aí não vou precisar escovar. Não, tá errado. Vai virar um robozinho ali, Exatamente, porque aí vai perder inclusive os implantes, que tem essa possibilidade até de perda quando não tem uma manutenção adequada. E aí a manutenção... Depois eu vou falar da manutenção. Primeiro eu quero saber como é que faz para colocar esse trem aí, que o senhor falou que é uma cirurgia, né? Aí o que faz ali? Um pré-operatório, só pra gente entender. A gente pode, assim, de uma forma básica, para todo mundo entender a gente, dividir em 4 etapas. Uma é de planejamento. Igual construir uma casa, você precisa de um planejamento adequado. O implante também é assim, você precisa fazer as radiografias, a tomografia para ver, né, a estabilidade do osso, aquele osso que vai receber essa peça, né, que pode ser metálica ou, como eu disse, cerâmica, de zircônia. O segundo ponto é a cirurgia em si, em que vai ser feito uma incisão e colocado aquele dispositivo no osso. E a terceira etapa, que a gente coloca a coroa, a parte de reabilitação. E também, que a gente não pode deixar de falar, é a manutenção desse procedimento.
Depois tem cuidados semestrais que a pessoa vai tendo junto ao profissional dentista para poder manter essa saúde adequada e que o implante seja durável, estético e que reabilite a função do paciente. Ali na cirurgia dura mais ou menos quanto tempo? Depende do número de implantes que vai ser colocado. Às vezes tem implantes que é um dente só, tem implantes que vai reabilitar toda uma parte inferior ou superior. Mas no geral essa cirurgia ela é entre 1 e 2 horas. Não é algo muito extenso e depende do número de implantes que vão ser colocados. Doutor, dá para apagar o trem? Tipo assim, de apagar mesmo. Faz ali o que você tem que fazer no dente, fica com o bocal, mas durmo. Porque tem gente que, assim como eu, tem medo também. Ou é só local a anestesia? Então, bacana também você falar isso, que tem muita gente que fala assim, olha, eu morro de medo de dentista. Então a gente tem sedação, a gente também tem dispositivos como óxido nitroso, que possibilitam um relaxamento do paciente. Então, tem a anestesia local, que é utilizada e que é a maior parte dos casos. Mas para aquela pessoa que tem mais medo, tem um trauma, lá foi arrancado dente, ficou com um trauma de dentista, há a possibilidade de a gente utilizar também de dispositivos, até mesmo, em alguns casos, até em ambiente hospitalar, anestesia geral. Mas o mais comum é a anestesia local, utilizada no consultório odontológico, mas tem a possibilidade da sedação, tem a possibilidade também do óxido nitroso, que dá uma relaxada para a pessoa. Eu vou né, querer isso ficar daí. Se um dia eu precisar, eu vou querer esse trem. Porque assim, eu tenho medo de agulha. O senhor imagina eu fazer um implante. Mas eu espero não precisar, obviamente, mas se um dia precisar, tem que fazer, porque não é só. A gente estava falando sobre isso antes de entrar ao vivo, né? Não é só estética, é questão de mastigação também ali, né? Você ficar sem um dente. Sim, então a gente fala que tem algumas dimensões que a saúde bucal é muito importante. Uma dimensão é essa do cartão de visita da pessoa, que é o sorriso. A outra é ela conseguir se alimentar. Imagina você querer comer um churrasco, uma carne, um torresminho, que todo mundo gosta aí, né? Uma alimentação, né, que o pessoal gosta mais dura, precisa de dentes. Então, uma prótese convencional, ela move, muitas vezes ela não está tão adaptada, então impossibilita a pessoa de mastigar bem. E também para a fala, então o implante ajuda inclusive na reposição dos dentes, para que a pessoa não possa estar falando de uma forma que não vai ser entendida ou que o som não vai sair adequadamente. É, tem essa coisa, né? Inclusive a minha avó ela tinha uma certa dificuldade, que ela usava dentadura, né? E aí tinha uma falha na dentadura que ela ficava falando assim, né? Quem sabe levando até o doutor Vinícius não daria certo para deixar a velhinha mais feliz, né? Tem uma pergunta relacionada a valores aqui, que é a como é que chama? Deixa eu ver aqui, a Gilcileia Gangana de Lavras. Vamos fazer o seguinte, Gilcileia, e quem tiver uma dúvida, o senhor pode dar o seu Instagram, o pessoal pode contactar o senhor, ver questão de preço, essas coisas lá, porque eu acho que aí tenta fazer um negócio bom para eles lá. Pode ser? Sim, acho que é importante a gente pensar que o procedimento ele tem que ser avaliado cada caso, né? Então não é um preço assim geral para cada pessoa, tem um tipo de tratamento e requer uma avaliação individualizada, né? E para quem quiser mais informações, tiver dúvida, é só seguir lá Dr. Vinícius Rocha no Instagram e aí a gente pode estar conversando mais, tirando dúvidas para ajudar a pessoa a voltar a sorrir, a cuidar da sua saúde, até a autoestima. Quanta gente aí, né, sem autoestima, quanta gente que quer voltar a sorrir, que quer voltar a ter segurança no sorriso, sem medo do dente cair ali da dentadura, passar por um constrangimento. Então nós, profissionais da saúde bucal, estamos à disposição e é bom demais, Cadu, a gente estar falando sobre isso, porque nós estamos falando de qualidade de vida, de possibilidade da pessoa voltar a sorrir, mastigar, conversar socialmente, então é muito bom. Sucesso, meu amigo. Vou chamá-lo novamente aqui. Fala bem pra caramba. É isso que a gente precisa aqui. Especialistas que falam a linguagem do povo. Que o povo tem que saber, fazendo uma brincadeira aqui com o dente, mastigadinho ali, tudo certinho, né, doutor? Exatamente. Então, se você precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Conte sempre com a gente. O programa Fala Minas está aí também para poder ajudar você no cuidado com a sua saúde. Muito obrigado. Eu gostei, ó. Saúde com Fala Minas também. Obrigado, doutor. Sucesso lá. E depois nós traz o senhor para falar sobre outra coisa. Sou especialista em cirurgia, mas atende de tudo lá? Cirurgião dentista, o que precisar, nós estamos à disposição aí. Fechou. Obrigado, doutor. Sucesso lá.